Nesta sexta-feira, 10 de agosto, o programa é especial, estamos abordando o assunto vinho. Você aprecia tomar um bom vinho? Sabe como escolhê-lo na hora de comprar? Olha, o Bom Dia Produtor de hoje vai trazer em destaque este assunto especial ao longo de toda a edição. E a gente começa trazendo para você um panorama sobre a atividade no Brasil. Vitivinicultura, união das palavras viticultura e vinicultura, termos que resumem a ciência do cultivo de uvas e da elaboração de vinhos. No Brasil, os primeiros registros da atividade remontam dos anos 1500, quando colonizadores portugueses trouxeram mudas de videiras para o país. O cultivo da uva e a produção da bebida começam a ganhar força pelo Rio Grande do Sul, região de solo e clima favoráveis às plantações. O grande salto só ocorre no fim dos anos 1800, com a chegada dos imigrantes italianos, que trouxeram conhecimento técnico e o hábito do consumo e conferiram importância econômica à atividade. Esta foto, de 1881, é o mais antigo registro de elaboração de vinhos no Brasil, quando 500 mil litros da bebida foram produzidos no município de Garibaldi. Com o passar dos anos e com o investimento em tecnologia, a atividade se expande para outras regiões brasileiras e se consolida, carregando na sua identidade a mesma diversidade encontrada de norte a sul do país. Hoje, a área de produção no Brasil soma 79 mil hectares, divididos entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Vale do São Francisco. O Rio Grande do Sul é responsável por 90% dos vinhos produzidos no Brasil. Foram os imigrantes italianos que trouxeram da sua terra natal o conhecimento técnico para a elaboração da bebida e também a cultura do consumo. Eles conseguiram elevar a qualidade dos vinhos e conferiram importância econômica à atividade. Acompanhe mais na reportagem de Annelise Nicolodi. Atravessar o Atlântico e ter um punhado de terras de onde fosse possível tirar o sustento da família. Esse era o sonho dourado de milhares de italianos que desembarcaram em terras gaúchas a partir de 1875. Junto com a formação das primeiras comunidades, os imigrantes foram descobrindo que as terras férteis eram propícias para o desenvolvimento da agricultura e que aqui também seria possível dar sequência a uma tradição dos antepassados, a produção da uva e do vinho. Eles vieram da Itália em 48, escapando da Segunda Guerra, né? E vieram para cá e compraram a propriedade aqui em Montebello. E nisso eu fui de lá para cá, desde 48 estão produzindo uvas para sobrevivência. Depois, aos poucos, como indo adquirindo maquinário e para produzir, aumentaram a produção, né, para poder sustentar, né, mas nisso tinha não só uvas, tinha milho, trigo, animais. Trazendo a cultura do vinho enraizada no território italiano desde a época do Império Romano, os imigrantes implantaram na Serra Gaúcha vinhedos idênticos ao de sua terra natal. Antigamente, quando começou a colonização italiana, trouxeram as variedades mais primitivas, as americanas, né? Bordeaux, Isabel, Niagara. Então, essas foram as primeiras uvas que se produziu aqui na nossa região. E no Rio Grande do Sul também, né? Em pouco tempo, o vinho brasileiro saiu da produção familiar e tornou-se um próspero negócio. Foi assim que surgiu a indústria vinícola brasileira, abastecida de determinação e muita coragem dos imigrantes. Com o passar do tempo, aí a atividade começou a sofrer influência das variedades europeias. Começaram a entrar no Brasil multinacionais, lá pela década de 70, 75, por aí. E isso aí incrementou a produção de vinhos finos. Então, é uma cultura assim que ela se perde ao longo de muitos anos e, sem dúvida, é uma atividade para a nossa região aqui fundamental. Se não fosse a produção de vinho e uva aqui na região da Serra, eu não sei o que seria disso aqui. Porque vocês podem ver que os terrenos aqui são muito acidentados.
E não tem outra cultura aqui que tu consiga produzir a não ser uva. A formação das primeiras cooperativas ajudou a facilitar e organizar os impostos taxados sobre a produção e comercialização das uvas e da bebida. Hoje, a atividade rende 663 milhões de quilos de uvas. 90% da produção nacional está em solo gaúcho. É uma empresa familiar, então ela não nasceu com um projeto concebido para elaborar X garrafas ao ano. Foi uma consequência que veio no porão da casa do avô, então foi se ampliando e a gente sempre tentou estar seguindo as tendências de mercado e, para isso, claro, para conseguir crescer tem que ter tecnologia e critério na elaboração, né? Sem perder as raízes no sentido de ter um produto de melhor qualidade, né? Não deturpar o sentido clássico do vinho, né? Manter as características da terra. Festejada pelos vitivinicultores como uma das melhores safras de uva da década, em termos de qualidade, a colheita 2018 contabilizou 113 variedades de uva em 129 municípios do Rio Grande do Sul. Assim como nos últimos 6 anos, 50% da produção foi destinada à elaboração de suco e outros 50% para a fabricação de vinhos e espumantes. E falando nas borbulhantes, parece que o mundo está atento à bebida brasileira. Tanto que as vinícolas estão mudando as variedades de cultivo para atender o mercado. A primeira mudança é na variedade, né? Tu tinha um mercado olhando para vinhos tranquilos, tintos, encorpados. Vamos citar alguns exemplos, uva Cabernet Sauvignon, né? Uma uva bem conhecida, que todo mundo olhava para a produção dela. E no momento que tu começa a pensar em espumante, aqui na Dom Giovanni principalmente, a gente teve uma transição desse tipo de variedade para variedades, por exemplo, como o Chardonnay. Tá? Então, são uvas colhidas com maturação precoce e aí específicas para a produção de espumantes. Além de Pinot Noir, que também, além de ser uma uva tinta, ela também é destinada para a produção de espumante. Antigamente, os primeiros imigrantes sempre trabalharam com um sistema horizontal, latada, né? Então, houve a migração para o sistema espaldeiro, o sistema vertical. Então, a gente consegue uma maturação, uma aplicação de defensivos, né? Com melhor eficácia, né? E a gente consegue uma matéria-prima também com uma qualidade elevada, né? Uma prova da vocação do país para a produção de espumantes vem através do volume exportado, que cresceu 47% no primeiro trimestre desse ano. Foram quase 95 mil litros embarcados para os principais mercados: Chile, Singapura, Estados Unidos, Reino Unido e China. Hoje a gente vê o Brasil como um país tropical, né? E a tendência para o consumo de bebidas mais frescas, mais fáceis, tu acaba percebendo isso de forma clara, essa busca do consumidor. Além de que as uvas destinadas para esse tipo de produto, elas são colhidas mais precoce. Então acaba que, por uma característica climática da nossa região, elas sejam mais fáceis de serem produzidas e, logicamente, no produto final, né, a matéria-prima faz toda a diferença. O desejo agora é que a ousadia dos imigrantes italianos continue com as próximas gerações. Nós somos viticultores, né? Desde o nosso tataravô que veio da Itália, nossa família sempre viveu da viticultura. A gente tem o maior orgulho do legado, né? Da nossa origem, e nós continuamos defendendo, né? Os vinhos brasileiros e a nossa terra através dos vinhos que a gente elabora. Pois é, tem uma escola chamada Enocultura no estado de São Paulo que oferece cursos e palestras para quem quer aprofundar ainda mais nesse tema. Vamos conhecer. E a Enocultura hoje, que é um dos provedores da WSET para o Brasil, né? Ela oferece hoje os 3 níveis em vinhos, que é um curso introdutório, o nível 1. Fala um pouco sobre a diferença entre os vinhos brancos, tintos, rosés, espumantes. Fala um pouco sobre técnica de harmonização, serviço de vinhos. E aí nós oferecemos o nível 2 em vinhos, que é um curso um pouquinho mais abrangente, tem o foco literalmente na característica das uvas. Então, os aromas, sabores da Cabernet Sauvignon, os aromas, sabores da Chardonnay, como elas mudam de um clima fresco para um clima quente. E o nível 3, que é um curso que tem um foco muito mais nas regiões produtoras de vinhos do mundo. A Enocultura também oferece workshops temáticos sobre temas específicos, Bordeaux, Champagne.
E eventos corporativos, que é um pilar muito forte dentro da enocultura. São cerca de 10 eventos mensalmente para grandes multinacionais, para formação de equipe, team building, normalmente para formação de novos consumidores, um projeto que nós fizemos para a Electrolux via Fast Shop. Então, a enocultura oferece vários serviços, é bem amplo. Recentemente, nós lançamos mais uma certificação internacional, é uma instituição americana chamada Wine Scholar Guild, e eles têm um curso com bastante profundidade no tema França, então é um curso só sobre França, chama-se French Wine Scholar. Nós estamos lançando no Brasil agora, via enocultura, começando em outubro, agora em São Paulo, em novembro em Brasília. Essa certificação internacional ela é voltada tanto para consumidores, que querem conhecer um pouco mais sobre vinhos, né, consumidores entusiastas, e pessoas que estão se profissionalizando na indústria de vinhos, sommeliers, compradores de vinhos e tal. Hoje o processo para participar de um curso é muito simples, é só você ir até o site da Enocultura, www.enocultura.com.br. Lá tem todas as informações sobre os cursos, os diferentes níveis, as datas dos cursos, onde eles estão disponíveis em todo o Brasil, e a ficha de inscrição. O consumo de vinhos no Brasil ele ainda é pequeno. Infelizmente, ele está voltado para a classe A, B e C. Infelizmente, o preço de um vinho básico hoje está em torno de 12, 15 reais. São vinhos são muito simples, né? Quando comparado com um refrigerante ou um suco que custa um pouquinho menos, 8 reais. Então, infelizmente, por conta dos altos impostos, da tributação, vinho no Brasil é um produto de luxo. Né? Então, infelizmente, o brasileiro está aprendendo a beber vinho. Felizmente, ele está aprendendo a beber vinho, mas, infelizmente, ainda é um produto de luxo. Então, o Brasil hoje tem cerca de 1 litro, tem um consumo de 1 litro, um consumo per capita de 1 litro. Né? E a gente percebe que isso vem aumentando conforme a pessoa conhece um pouco mais sobre o produto, consegue distinguir os aromas e sabores. Então, aos poucos, o consumidor ele vem aprendendo mais sobre vinhos e consumindo mais é melhor, vem se qualificando. E aí, quando a gente fala sobre a indústria de vinhos no Brasil, a gente percebe que tem um ganho em qualidade dos anos 2000 para cá, tremendo, nos últimos 18 anos, tremendo. Não somente na qualidade enológica, né, do processo de produção, mas no entendimento do clima, do solo, das melhores variedades, das variedades que melhor se adaptam para o clima brasileiro. E a gente percebe que o Brasil cada vez mais consegue ter consistência, ano após ano, na qualidade dos seus vinhos. E semanalmente eu descubro novos produtores, novos vinhos, ou seja, é um mercado que está crescendo, está em amplo desenvolvimento. E atrelado a isso, nós percebemos também a demanda muito grande pelo enoturismo. É uma nova fonte de renda para produtores pequenos, é um novo canal de turismo no Brasil, o enoturismo. Então, cada vez mais a gente percebe que a Serra Gaúcha, Santa Catarina, a região de São Joaquim, até mesmo aqui em Espírito Santo do Pinhal, cada vez mais os consumidores querem visitar as vinícolas, conhecer o processo de produção. Isso é muito enriquecedor, ele só propaga a cultura de vinhos no Brasil e só fortalece o ganho em qualidade dos vinhos brasileiros. Né? Nós vamos conhecer agora a história do vinicultor Paulo Raffi, ele que tem uma vinícola em Portugal, a Casa Álvares. Vai nos contar aqui a sua trajetória de sucesso na vinicultura. Paulo, bom dia para você, obrigada pela sua vinda aqui. Bom dia. Conta pra gente como que surgiu a ideia de trabalhar com vinhos. É um sonho desde criança. Eu sempre imaginava que um dia eu conseguiria produzir um vinho. E passei umas férias no Douro, me apaixonei pelo local e resolvi que lá que eu produziria. E hoje nós estamos produzindo o nosso vinho lá no Douro. E como foi a construção, o processo de construção da uva, né, a escolha da uva de cultivo por lá e a construção dos blends que formam sua bebida? Eu consegui, através de um produtor que hoje é um grande amigo meu. Eu tomei um vinho que eu não conhecia e fui atrás do produtor. E eu conheci e ele me deu a oportunidade de fazer o vinho nosso na mesma adega que ele faz hoje no Douro.
E qual é o seu rótulo de destaque, Paulo? É o Casa Álvares, é um reserva 2014, com Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, que é o básico do Douro. É a região em onde a sua vinícola está localizada em Portugal, ela tem alguma característica diferente que traz uma identidade nova para a sua uva, consequentemente para o seu vinho? Olha, a identidade do Douro. A dificuldade que existe na produção, até por isso que é uma região que tem alguns benefícios. O solo é puro xisto, basicamente pedra. Para você ter uma ideia, tem raiz com 6 metros de profundidade. Então, a dificuldade é muito grande. Daí o vinho especial. A gente está conhecendo aqui a história, então, do Paulo Raffi, ele que é vinicultor em Portugal, está gentilmente nos cedendo essa entrevista aqui no Bom Dia Produtor. Pessoal de casa, Paulo está acompanhando imagens lá da sua vinícola, né, em Portugal. Ele nos conta aqui a história dele, conheceu uma bebida, tomou um vinho, foi buscar mais informações e foi lá para Portugal para investir nessa atividade. Paulo, como que foi o processo ao longo desses anos, desde o início da atividade até agora? Qual que é a evolução que você enxerga nisso e qual que é a sua satisfação em trabalhar com vinhos hoje em dia? Olha, a satisfação é total. Nós iniciamos a primeira vindima em 2014, que é um reserva especial. Aí nós temos hoje o 2015, já o 2016. 2017 foi um ano maravilhoso. Foi um ano com pouca chuva em Portugal e praticamente zero de chuva. Então, deu uma uva maravilhosa e a tendência é que dê um vinho também maravilhoso. Essa é a nossa expectativa. A gente consegue encontrar os seus vinhos aqui no Brasil, Paulo? Sim, nós temos uma importadora em São Paulo, na Moca, chama Galeria dos Vinhos. E aqui em Campo Grande também, nas melhores casas, já tem o nosso vinho disponível. Bom, Paulo, a gente vai continuar contigo aqui ao longo dessa edição do Bom Dia Produtor. O Paulo trouxe algumas garrafas para a gente apreciar e também uma delas vai ser utilizada na preparação de um prato que já já você de casa vai acompanhar. Paulo, eu agradeço por enquanto a sua presença por aqui. Já já a gente volta a conversar. Obrigado, espero que gostem. Com certeza. Recebemos agora no Espaço Gourmet do Canal do Boi, Diogo Wendling, ele que é enólogo e proprietário do Território do Vinho, restaurante em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Diogo, obrigada pela sua vinda aqui. Obrigado a vocês, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouquinho de vinhos para os telespectadores do Canal do Boi. Muito bom dia para você, Diogo. Obrigada mais uma vez por estar participando conosco. Eu já começo te perguntando como é que surge o interesse por trabalhar diretamente com vinhos. Antes de ter mudado para os Estados Unidos, quando eu fui em 2006, eu conhecia muito pouco sobre vinhos. Meu pai já teve alguns restaurantes em Campo Grande, e aí eu vivia com ele, convivia, e entendia muito pouco. Aí eu fui para os Estados Unidos em 2006 e morei numa região que chama Napa Valley, que é uma das principais regiões vinícolas do mundo, né? E lá nos Estados Unidos é a mais importante. E trabalhava com um restaurante. E aí eu comecei a observar as pessoas, o quanto que elas degustavam vinho e como que elas tratavam o vinho, como que bebia ele, como se relacionava com ele e como produzia ele. Como é uma região vinícola produtora, então você entende muito do processo desde o início do plantio. E aí eu acabei me apaixonando no próprio restaurante, degustando vinhos. Eu sempre trabalhei em restaurante italiano. Tive a sorte de ter um gerente italiano lá de Toscana, que me ensinou muito sobre os vinhos da Itália, a gastronomia da Itália. E uma vez dentro do vinho, sempre dentro do vinho, você nunca mais quer sair. Bom, e Bom Dia Produtor também hoje está dentro do vinho, né? A gente quer desmistificar a ideia de que é preciso ter muito conhecimento para apreciar a bebida. Então, por isso a gente já te pergunta, Diogo, é preciso saber muito, ser bom entendedor para apreciar a bebida? De jeito nenhum. Eu acho que isso daí é um mito e não só eu, como o Paulo Raffi, que estava aqui agora falando com vocês, a gente luta para poder acabar com esse mito. Basta ter cabeça aberta, mente aberta. As pessoas complicam demais.
Eu acho que também parte disso vem da gente, que somos profissionais, que trabalham com os vinhos, que acaba fazendo um negócio muito complicado, palavras difíceis, ninguém entende, muito diferente da cerveja ou qualquer outra bebida, você simplesmente toma ela. O vinho não, tem todo um segredo por trás. Eu acho que é um trabalho nosso fazer isso. E assim, ter mente aberta, porque você tem quantos tipos de uva, sei lá, 30 mil tipos de uva, não sei quantos mil rótulos só no Brasil e no mundo. Então, não tem como a pessoa falar assim, eu não gosto de vinho tinto, eu não gosto de vinho seco, ou eu não gosto de vinho branco, eu não gosto disso, daquilo. Tem cada vinho ideal para a pessoa. Para todos os gostos. Para todos os gostos. Tem que ter mente aberta. Falar, olha, vamos provar? Sabe, eu acho que é um papel do sommelier, é o papel dos donos dos restaurantes, das adegas, sabe, de quem vende o vinho, proporcionar essa experiência e dar mais abertura para as pessoas começarem a consumir mais vinho. Já que você deu essa abertura falando de tantos rótulos que a gente encontra por aí, no supermercado, por exemplo, em alguns locais em que a gente vai, como escolher um bom vinho? Como que eu posso apreciar se está de acordo com o meu gosto? Eu acho que o primeiro é preço, né? Então, assim, você definir quanto que você está disposto a gastar. Quero gastar R$20, 30, 50 reais. Dentro daquele teu budget, daquele orçamento que você tem, você tenta se identificar com algum vinho que você tomou pela última vez. Eu tive num restaurante, fui lá no território e me apresentaram um Merlot, me apresentaram um Malbec da Argentina. Estou confortável com ele. Então tá bom, então eu vou começar a entrar no mundo, vou olhar Malbecs argentinos na faixa de 50 reais. A garrafa, o rótulo e a rolha diz alguma coisa? Ela diz e não diz. Tanto que você tem aquelas de screw cap, que é aquela de abrir, né, que é metálica, que tem vinhos incríveis hoje em dia e é uma tendência que está voltando agora no mercado todo, o mercado novo de vinhos como Califórnia, Austrália, estão se rendendo ao screw cap. Mas, enfim, olhar o rótulo, eu sou muito visual, então eu gosto muito de olhar o rótulo, se eu me identifico com ele. Eu pego a garrafa. É claro que você fala assim, as garrafas mais pesadas é o vinho melhor. Não, é que a garrafa mais pesada, ela custa mais para o produtor. Quem produz e coloca uma garrafa mais pesada, ela vai querer colocar um vinho de maior qualidade. Então, analisar o rótulo, analisar a região, ver se você lembra de algum tipo de produtor. Mas hoje, com a tecnologia, está muito fácil. Assim, até o papel do sommelier hoje, ele está meio, tipo, o que a gente vai fazer? A gente tem que se reinventar, porque você tem tecnologias como o Vivino. Então, você pega, vai lá no supermercado, numa adega, pega o Vivino, tira a foto dele, vai mostrar a pontuação, e não é uma pontuação do produtor, é uma pontuação das pessoas... Dos consumidores. Então, igual o TripAdvisor, ele funciona na mesma questão. A única coisa que eu ainda discordo bastante do Vivino é a questão do preço, porque ele mostra o preço do importador, não o preço que está ali na prateleira. Então, as pessoas às vezes vão nos restaurantes, colocam o Vivino e falam, nossa, esse vinho no Vivino está 50 reais e aqui está 100 reais. Não, está 50 reais o preço do importador. Até ele chegar com todos os impostos, que no Brasil são absurdos. O Paulo, que trabalha em Portugal, ele sabe quanto que custa o vinho dele lá em Portugal e quanto que custa para poder trazer aqui. Enfim, é usar a tecnologia, tentar lembrar de algum vinho que você tomou e que você gostou, pedir dicas para amigo e saber quanto que você está disposto ali a gastar. E tem uma variedade imensa. Daqui a pouquinho, Diogo, a gente vai conversar aqui com o sommelier do Paulo Raff, né, que vai nos contar um pouquinho mais sobre os tipos de uva e como harmonizá-las. Bom, vamos continuar trazendo aqui informações, então, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse setor. Você comentava há pouco sobre como escolher um vinho na prateleira, né? E hoje a gente está aqui num clima propício para o vinho, vamos dizer assim, né? Friozinho, estava bem frio hoje mais cedo. Bastante. É preciso estar em um ambiente de clima frio para apreciar o vinho? Depende do vinho, né? Se você vai tomar um vinho tinto, eu acho que quanto mais fresco, mais frio, melhor, porque acompanha massas, acompanha risotos, molhos mais encorpados, mas como eu disse, a beleza do vinho, diferente de qualquer outra bebida, é a versatilidade dela. Qualquer outra bebida que vai gelo, ou que tem que ser servida bem gelada, ela é muito mais interessante ser tomada num clima quente. Já o vinho não, você tem branco, você tem espumante. O branco você serve ele a 8 graus, 10 graus, um espumante você serve até mais baixo do que isso, que ele é uma bebida para você tomar na piscina, na praia, vinhos rosés, que é muito pouco explorado, que é incrível o vinho rosé, ele tem uma acidez muito gostosa, vai bem com vários tipos de comida, frutos do mar, até tipo salgadinho, se você quiser comer, o espumante com feijoada, num dia mais quente. Então é encontrar, como eu disse, encontrar o vinho ideal para o clima ideal. A gente está em Campo Grande, qualquer média de temperatura aqui, não sei, 30 graus. Então, assim, a gente não tem esse problema hoje no território do vinho, porque a gente entrega o produto correto para o cliente.
quente, seja 35 graus lá fora, vamos servir um espumante, um vinho branco, um vinho rosé bem gelado, a gente até baixa a temperatura um pouco mais, e na época de inverno, que nem agora, a gente precisa de um vinho tinto, até faltou aqui pra gente, né? Nós vamos providenciar já já. Deixa eu pegar o gancho dessa sua conversa também. Como é que está o consumo no Brasil de vinhos? O que você sente pela sua experiência, principalmente trabalhando nesse comércio? Eu já fui mais animador. Eu acho que teve um crescimento maior já no consumo de vinhos. Eu acho que parte disso é a questão dos impostos, que aumentaram muito. Então, o que acontece? Vai na contramão, aumenta os impostos e vem crise. O que as pessoas fazem? Começam a consumir um pouco menos, principalmente os vinhos, porque tem um ticket médio um pouco mais elevado. O consumo é de 2 litros por habitante, per capita, por ano. Mas esse número está assim desde que eu voltei para o Brasil, em 2010. A gente fala em 2 litros. Aí você está falando de Argentina e França, que já começa a saltar 10, 30 litros, 60 litros. Infelizmente, até na própria Europa, o consumo de vinhos caiu um pouco. Estados Unidos, ele tem um leve crescimento. Eu acho que é a questão dos valores mesmo, dos impostos, do preço médio do vinho com relação às outras bebidas e a concorrência de outras bebidas. Principalmente, o maior concorrente hoje do vinho são as cervejas gourmets, porque eles têm complexidade também, então você vê todos os estilos de cerveja gourmet, eles harmonizam também com todos os tipos de comida e tem uma linguagem muito mais fácil. Olha o marketing de uma cerveja gourmet, olha o rótulo dela, ele é descolado, ele é interessante, você compra em qualquer lugar, não tem tanta frescura, você coloca ali em qualquer tipo de copo, ele é mais acessível, ele é apresentado. Então, acho que assim, para poder aumentar o consumo de vinho, nós, enólogos, produtores, sommeliers, precisamos fazer o dever de casa. A gente precisa mudar essa cultura, tem que dar mais acesso ao vinho às pessoas, tem que parar de complicar, de ficar falando, sabe, aqueles jargões do vinho, da textura, disso, daquilo, do retrogosto. Ninguém quer mais saber disso. Aquela pessoa quer saber o quê? O vinho é bom, gostei, porque o mais importante são as pessoas, é a companhia que você está tomando ele. Então, não adianta nada um belo de um vinho se você está brigando com seu namorado, com sua namorada, ou não conseguiu fechar um negócio naquele momento. Você lembra dos momentos. Eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer para poder aumentar esse consumo. Diogo, para a gente finalizar esse nosso primeiro papo aqui, você já citava em relação ao ICMS, né? O imposto aqui que torna o vinho brasileiro tão caro perante aos vinhos importados. Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto que precisa mudar? Tudo, né? Tudo. Primeiro, acho que é questão do governo assumir que vinho não não colocar ele na categoria de armas e de outros tipos de bebidas alcoólicas e colocar ele dentro da categoria da cesta básica. É um alimento. Vinho é alimento. Quantas reportagens que já saíram falando que o vinho cura doenças, ajuda na saúde das pessoas e tudo mais. A gente não vê nenhum caso de alguém que saiu enlouquecido, matando pessoas e falar: o que você estava bebendo? Eu estava degustando vinho, por isso que eu estava assim. Então, tratar ele de uma outra forma, colocar ele dentro da taxação do ICMS, da cesta básica, que hoje o alimento a gente paga 10% aqui no Mato Grosso do Sul. Então, um vinho hoje meu, por exemplo, que eu compro do Paulo Raff, que vem lá de São Paulo, ele chega aqui, se eu comprar por R$50, ele chega com 80% a mais que isso. Então, quase R$90 de custo para poder vender ele a quanto? A R$180. Então, um vinho que chegou de R$50 vai ser vendido a R$180. Então, os governantes têm que mudar isso. Por isso que não cresce o consumo per capita. Você pega esse mesmo vinho, você compra em Portugal por, não sei qual que é o preço do Paulo, mas vinhos que a gente vende a R$100 por 2, 3 euros nos supermercados. Então, olha a qualidade de vida que um europeu, que um americano tem, degustando vinho de altíssima qualidade por 2, 3 euros. E aqui, quem que vai tomar um vinho de R$100? Você pode tomar um vinho de R$100 toda semana, todos os dias? Claro que não. Então, o que você vai fazer? Você deixa de tomar vinho para poder tomar outros. Então, eu faço um apelo para todos os governadores, porque o ICMS é um tributo estadual, o federal também tem que diminuir bastante. Quem sofre muito é o mercado brasileiro. A Ibravin já fez um trabalho assim muito forte para poder tentar baixar o custo do vinho aqui no Brasil, que hoje ele custa mais do que o produto importado, e ele não consegue concorrer. Então, o vinho brasileiro é de excelente qualidade, mas a hora que você coloca ele do lado de um chileno, ou um argentino, ou um português, Chile e Argentina, porque tem a taxação do Mercosul, que é quase zerada, não tem como competir. Então, tem que mudar isso. Diogo Wendling, muito obrigada por enquanto. Daqui a pouquinho a gente vai degustar um bom vinho e eu convido você a ficar com a gente até o fim do programa. Obrigado. Obrigada, Diogo, pela sua participação. Vai ficar com a gente por aqui.
E nós seguimos por aqui com o Bom Dia Produtor de hoje, falando sobre o tema vinhos. Estamos novamente, eu e a Ju Casanato, na companhia do Paulo Raffi, ele que é vinicultor em Portugal, e ao lado dele agora recebemos o Ivan Alves Pereira, Ivan, ele que é sommelier da Casa Álvares, que é a vinícola do Paulo lá em Portugal. Bem-vindo para você também, Ivan. Obrigada. Muito obrigado. Paulo, Ivan, bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos. Ivan, eu começo perguntando então para você qual que é o papel e qual que é a importância do papel de um sommelier. O sommelier ele é o profissional responsável pela elaboração da carta de vinhos do estabelecimento e, após isso, todo o cuidado do vinho, a compra, né, a indicação relacionada ao tipo de cardápio que é utilizado no restaurante e para a indicação final para o cliente, para estar orientando tanto a parte da colaboração em relação à indicação de vinho para o cliente, como está atendendo o cliente final relacionado à harmonização de vinho com bebida. Bom, para quem não é muito entendedor, Ivan, conta para a gente quais são os tipos de vinho que existem e os estilos. Dentro desse métier que a gente trabalha no mundo do vinho, nós temos os vinhos tranquilos, que são a grande maioria dos vinhos, né? Quando se pensa em vinho, quando... O nome é curioso, né? Vinho tranquilo. Vinho tranquilo. Né? A maioria dos vinhos são os vinhos mais comuns, são os vinhos que sem presença de gaseificação e sem uma quantidade maior de álcool. Nós temos também os vinhos espumantes, que são os espumantes e champanhes mais conhecidos, produzidos na região de Champagne, na França, e temos os vinhos fortificados, que são os vinhos com adição de álcool, né? São os vinhos alicorizados. Um exemplo disso nós temos os vinhos do Porto, que são os mais conhecidos. E dentro dessa gama de produtos nós temos algumas uvas mais conhecidas, como os tintos Cabernet Sauvignon, Malbec, Carmener chileno, né, que são muito bem aceitos aí pelos consumidores. Dentro dos brancos, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Torrontés. Bastante uva, bastante coisa, mas se resume a uma pequena quantidade que é mais consumida, que é mais procurada no mercado. E quais são as características dos vinhos produzidos na vinícola da Casa Álvares? A característica dos nossos vinhos, do vinho Casa Álvares, é peculiar à região do Douro, né? Nós temos uma condição de solo muito boa. No caso dos nossos brancos, os nossos rosés, tem uma mineralidade que é característico da região do Douro, que é característico desse tipo de vinho produzido na região do Douro. E o nosso tinto, ele tem um equilíbrio entre fruta e um final de boca, né? Uma maciez, um aveludado que é peculiar do nosso vinho, do nosso Casa Álvares, com 8 meses de carvalho francês, primeiro uso. Bom, o que a gente sempre ouve falar, né, são os vinhos, principalmente por aqui, né, Chile, Argentina, os vinhos feitos a partir de uma uva só. Mas na Europa existe a característica de o vinho ser feito a partir de várias uvas, né, os chamados blends. Paulo, quais são as uvas que vocês cultivam por lá? As uvas tintas, o Tinta Roriz, nós temos lá também a Touriga Nacional, Touriga Franca e a Tinta Barroca. Esses são os principais tintas do Douro. Agora, branco, nós temos o Rabigato, Vinhozinho, Fernão Pires. Agora, esses são os principais. Agora, nós temos 200, 300 castas diferentes e que não são ali do Douro. A maioria é da região do Dão, que é uma região próxima ali do Douro. Mas essas são as principais. E que tipo de prato, vamos falar um pouco da comida também, que já está chegando naquele horário bem especial aqui no programa. Que tipo de pratos, por exemplo, a gente pode combinar com um vinho branco, um vinho rosé, por exemplo? Vinho branco e rosé. Bom, os pratos mais leves, né? A gente não foge muito desse parâmetro que a gente aprendeu desde antigamente, né? Carne branca com vinho branco, né? Carne vermelha com vinho tinto. Quando você está... Aqui o nosso clima aqui de Campo Grande é mais tropical. Então, para início, para abertura ali do evento que você vai fazer na sua casa, ou da refeição que você vai fazer geralmente um antepasto, uma salada. Então, é interessante que você comece com algo mais leve, que é o caso dos vinhos brancos, os espumantes e os rosés. Quando você parte realmente para a refeição, aqui o pessoal sul-mato-grossense é da carne, né? O pessoal da carne, é mais interessante você estar utilizando o vinho tinto. Sem muito preconceito, sem muito correr atrás, tentar saber muita coisa, né? Mais ou menos o parâmetro é esse, para ficar mais fácil para quem não é
grande conhecedor de vinhos. Pois é, né? E o programa de hoje quer justamente desmistificar, né? Que é preciso ser um grande conhecedor para apreciar o vinho. Por isso que a gente está aqui falando desse assunto de uma maneira bem simples hoje, para que todo mundo possa também aprender, assim como nós, um pouquinho mais sobre essa bebida. Ivan, para a gente finalizar esse nosso papo agora, conta para a gente um pouquinho sobre a sua história como sommelier, como que você começou nesse ramo, como que conheceu o Paulo e assim estão trabalhando juntos hoje. Eu comecei trabalhando no segmento de alimentos e bebidas, né? E como eu sempre busquei trabalhar com restaurante, né, com os restaurantes mais refinados, a gente sempre tinha uma carta de vinhos e eu observei que o pessoal que trabalhava com vinho era diferenciado. Eu falei, eu vou por esse caminho aqui, vou buscar esse caminho. E já aqui em Campo Grande já faço um trabalho já há mais de 14 anos, né, com restaurantes. Tive uma oportunidade de ingressar afinco no mundo do vinho, né, através do Diogo Wender, lá do Território do Vinho. Nós fizemos um trabalho juntos, até uns anos atrás, e eu me aprofundei realmente no conhecimento do vinho. E eu trabalhei, quando comecei a trabalhar com algumas consultorias, fazendo carta de vinhos para alguns restaurantes, né, para alguns clientes em particular. E as pessoas sempre comentavam comigo, por que você não tem uma importadora de vinhos para você representar? Para você ter uma maior liberdade, para você atender melhor o teu cliente, estar ali dando uma assistência melhor. Foi aí que veio o conhecimento com o Paulo Raff aqui, né, que tem a Casa Álvares lá no Douro, e é um dos proprietários da Galeria dos Vinhos, que é essa empresa, essa importadora que eu trabalho, que é lá em São Paulo. E estamos aí já há uns meses aí elaborando, aí, desenvolvendo um trabalho muito bom aqui em Campo Grande. E só a título de informação, tanto a referência dele quanto a nossa, quanto a minha, é o Diogo, tá? Que é o cara que mais entende de vinho aqui em Campo Grande. Certo. É o professor. Então vocês se deram muito bem, uma parceria que deu muito certo. Sim. E vai perdurar ao longo de muitos anos ainda. Se Deus quiser. Muito bem. Eu tenho uma última pergunta, até nem estava no roteiro, mas a título de curiosidade mesmo. O vinho mais caro chega a custar em média quanto? Depende muito. Eu acho que eu vou deixar... O Paulo, ele é mais viajado, vai saber responder melhor essa pergunta. Só para a gente ter uma ideia. Na nossa região, no Douro, o vinho mais caro é o Barca Velha. O Barca Velha, a última edição foi 2008. E hoje ele está em torno de 3, 4 mil reais. Agora, a nível mundial, eu acredito que seja o Romanée Conti, que é francês, da região. Romanée Conti, vou ficar te devendo essa. Ah, é? Por ali, né? É, mas até onde eu sei, seria esse dos vinhos mais caros que eu conheço. Bacana. Então, algumas informações adicionais só para a gente conhecer um pouco também desse mundo do vinho, né? Ele é bastante extenso, tem muita coisa para a gente falar a respeito desse assunto, mas já quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, convidar vocês também para permanecer por aqui, que daqui a pouquinho a gente vai degustar um pouco também da comida que está sendo preparada à base do vinho branco. A gente vai saber de mais detalhes. Que comida é essa também daqui a pouco. Mais uma vez na cozinha do Espaço Gourmet do Canal do Boi, onde está sendo preparado um risoto, um belo prato, um risoto pantaneiro, que entre os ingredientes leva vinho na sua preparação. A gente hoje está falando aqui sobre vinhos, vamos acompanhar já já a finalização desse prato por aqui. E o Diogo Wendling, ele que é proprietário do Território do Vinho, está aqui ao nosso lado, ao lado do seu chefe de cozinha, né, Diogo, para contar para a gente um pouquinho mais sobre esse prato. Conta para a gente um pouco sobre a história. Esse é o risoto pantaneiro, famoso por aqui, né? Esse é o famoso pantaneiro. Finalmente a gente chegou na parte mais gostosa do programa, né? Que é a hora que a gente vai comer e degustar o risoto. O risoto pantaneiro, então, ele é clássico aqui do Mato Grosso do Sul, porque ele vai carne seca artesanal, que a gente produz, inclusive, na casa. Banana da terra, crocante de mandioca e é claro que é o arroz arbóreo, finalizado com azeite. A gente faz um fundo da própria carne seca que dá um sabor especial. E tem um segredinho que o Rodrigues trouxe hoje, que era nosso chefe de cozinha lá do Território do Vinho, está comigo lá já há 5 anos e ele é a pessoa que faz esse risoto ficar tão maravilhoso. Maravilhoso e famoso, né, Ju?
Pois é, olha, o cheiro está muito bom, viu? Muito bom mesmo. Então, nesse preparo todo, em que momento que ele coloca o vinho? Só para a gente ter uma ideia. O vinho ele já vai no início, né? Desde que é para o poder início? soltar. Qual que é a função dele? Ele tem acidez, então ele vai para poder cozinhar um pouco o arroz arbóreo e para poder soltar o amido dele, que é o que dá aquela cremosidade. Essa é a diferença do risoto para um arroz normal, é porque o nível de amido dele é muito maior. E aí o vinho faz isso. E é claro que também deixa aquele sabor bem gostoso do vinho. Fica aquele sabor. Fica o saborzinho que todo mundo gosta, que é maravilhoso. A gente vai fazer a harmonização dele também com os vinhos da vinícola da Casa Álvares. Vai incrível, o Ivan vai agora fazer isso com a gente. Mas aqui, ele está fazendo um pré-preparo agora do risoto. Já entrou agora com arroz arbóreo, já entrou com o nosso fundo de carne, que é o demi-glace. Vai começar a entrar com todos os ingredientes. Já entrou com a cebola, já entrou com alho. Agora ele vai colocar a banana da terra, que a gente prepara ela antes também, depois ele entra com a carne seca, a gente finaliza ele com manteiga, um pouco mais de azeite, e aí vai com aquele crocante de mandioca, que é muito especial. Eu estou ansiosa para provar. Olha, a gente vai falar agora com o Ivan Alves Pereira, mais uma vez, que é o sommelier da Casa Álvares. Eu vou até ele ali conversar com ele, que ele está abrindo vinho para a gente, né, Ivan, para trazer, por favor, para nos mostrar um pouquinho mais sobre a bebida, né? A gente pode providenciar as taças aqui para o sommelier nos servir a bebida e comentar um pouquinho. Que vinho você vai servir para a gente, Ivan? Nós iremos harmonizar com o risoto pantaneiro o Casa Álvares Reserva 2014, né, que é um vinho com 8 meses de carvalho francês. É um vinho bem equilibrado aí e com o final de madeira vai harmonizar perfeitamente com a carne seca do risoto. Ai, que delícia. Então, por favor, pode nos servir aqui para a gente experimentar. Vou convidar o Diogo, que é especialista no assunto, né, para fazer a degustação e comentar o vinho do nosso convidado, Paulo Raffi. Por favor. Aqui o microfone eu seguro para você. Enquanto isso, a gente acompanha aqui um pouquinho mais do Rodrigues fazendo a finalização do risoto pantaneiro, prato do Território do Vinho, restaurante especializado em vinhos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É um prato que leva vinhos, como hoje a gente está fazendo esse programa muito especial, falando sobre a bebida. A gente finaliza o programa, né, trazendo em destaque mais essa receita. Bom dia, produtor, já de volta para você no grande final da edição desta sexta-feira, 10 de agosto. Estamos recebendo aqui importantes nomes ligados ao vinho. A gente recebe aqui no programa de hoje o vinicultor Paulo Raffi, que é da vinícola Casa Álvares, em Portugal, nos falando a respeito da sua história. Estamos recebendo também o sommelier dele, o Ivan Alves Pereira, que traz aqui ao nosso lado, servindo para a gente o vinho que a gente vai degustar já já. Também recebemos Diogo Wendling, ele que é enólogo e proprietário do Território do Vinho, restaurante especializado em vinhos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ali ao lado dele, o chefe de cozinha Rodrigues, finalizando o risoto pantaneiro, que a gente vai provar já já, Ju. Pois é, tá tudo muito bom, gostoso. Uns vinhos já foi servido aqui para nós, água também para fazer esse acompanhamento. A gente vai degustar para ter uma ideia de como, e para a gente aprender também, né, Ju, como fazer uma boa escolha também na hora de comprar. Então, a gente ficou sabendo de muita informação bacana sobre esse assunto, entrevistamos especialistas na área também, e agora aquela famosa experimentada para ver se está tudo certo, né, Ju? A nossa parte boa, né, Ju? O Diogo vai colocar para nós aqui, vai nos servir com o risoto pantaneiro, e eu quero te convidar, Diogo, para comentar sobre a harmonização com o vinho Casa Álvares. Bom, vamos falar agora do preparo dele. Eu acho que também dá uma dica para quem está em casa para poder fazer, né? Porque às vezes a gente olha as receitas e fala, será que eu vou conseguir fazer em casa? É muito simples. Então, principalmente se você está numa fazenda, se você está num lugar distante, às vezes não tem um arroz arbóreo, dá para poder usar com arroz normal, não tem problema não. É claro que a tradição italiana se usa o carnaroli, se usa o arroz arbóreo, mas você pode fazer com arroz normal em casa. Carne seca, qualquer fazenda, qualquer pessoa consegue ter acesso, às vezes até produz lá mesmo. Banana também é uma coisa muito simples. O crocante de mandioca, você pode até substituir ele por batata palha, se você quiser, ou colocar a própria mandioca cozida no lugar dela dessa forma. A gente já fez ele de uma outra forma também, que é com couve frito, que fica muito gostoso. O diferencial é fundo, porque risoto é isso.
Risoto é trabalhar muito bem e o fundo. molhadinho, né? Ele tem É que molhadinho, ficar. tem que ser. A gente estava falando, vamos deixar ele Já mais fiquei molhadinho. de olho aqui. Você ficou de olho? Então, sim, o fundo, que é o quê? Pega carnes, ossos, que você tem em casa, você está lá na fazenda, mais fácil ainda, e aí você cozinha com água, legumes, o osso famoso e caldo carne. de legumes ou caldo de carne? Com caldo de carne. Então, assim, o caldo de legumes é o básico para todos os tipos de risoto, dá para fazer também com o pantaneiro, mas quando você faz com caldo de carne, transforma ele completamente. E eu estou falando, minha boca já está enchendo de água aqui, eu já estava olhando para saber se tinha espaço embaixo dessa mesa para a gente poder entrar, se tiver bom. Então, assim, vai ser um desafio muito grande. A gente está fazendo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, Quem né? sabe faz ao vivo. E a gente está vendo que vocês sabem e sabem muito. Não, a gente convida você, Diogo, também a se juntar Tá com bom, a eu gente vou na servir mesa, vocês assim agora. como o Ivan, para apreciar o risoto pantaneiro aqui feito pelo chefe de cozinha Rodrigues. Rodrigues, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. A gente está com água na boca realmente para apreciar isso tudo. Bom dia, produtor de hoje, sexta-feira, 10 de agosto, muito especial. A gente abordou aqui vários assuntos envolvendo vinho, produção lá em Portugal, consumo aqui no Brasil. Obrigada. Casa de escolas que trazem cursos voltados à enocultura e muito mais. E agora a gente finaliza o programa com essa receita muito especial que leva vinho branco na sua preparação e o risoto pantaneiro para fechar com chave de ouro esta edição. Ju. A gente vai finalizando então, Bom Dia Produtor em grande estilo, mas nós queremos primeiro fazer aquela prova, né, para saber como é que está esse sabor realmente, essa junção do vinho com essa especialidade, com esse risoto maravilhoso. Tá lindíssimo, né, Ju? Vamos provar? Vamos sim. Tá todo Eu mundo convido servido? o Diogo aqui a... Ai, que medo que eu tô aqui. Contar pra gente. Rodrigues Olha a tá ansioso responsabilidade. aí falando pra gente. O que vocês podem nos falar a respeito desse vinho da Casa Álvares? Diogo fazendo a degustação aqui. Então, esse barulhinho. A gente fica pegando essa preciso, mania, né? de tanta degustação que a gente faz, porque a gente tenta oxigenar, Pra aerar sentir o bem o vinho, sabor, porque a né? hora que você começa a liberar os aromas, os sabores do vinho, ele entra na tua boca, você passa por toda a boca, porque tem as papilas gustativas, e você sente o ácido, o amargo, o sal, o doce em vários lugares da língua. Então, por isso que a gente envolve ele em toda a boca, em toda a língua, sentir bem. para poder sentir ele muito bem. A característica principal, você pega os vinhos europeus e os portugueses. O português, eu acho que é um vinho extremamente gastronômico. Quando a gente fala de vinho gastronômico, a gente tem que mudar já de você ver. As próprias palavras que a gente fica falando, os termos, né? É vinho que vai bem com comida. Né? Então, ele tem acidez, uma acidez mais elevada, que é o que pede numa comida, porque para você contrabalancear a tua comida, você tem que ter acidez, você tem que ter estrutura, que é aquele negócio que amarra a boca, sabe quando você toma? É o tanino, então ele amarra, tipo a banana mesmo. Então, você tendo o nível de tanino e o nível de acidez correto, ele vai harmonizar muito bem. E os vinhos europeus, eles são mais terrosos, ela não tem uma coisa... Que nem eles falam aqui da América do Sul, vinho frutado, muita fruta. A fruta, ela, às vezes, acaba sobressaindo o alimento, o prato que você está comendo. Então, você sente frutas vermelhas, que as pessoas falam, isso, aquilo. Não é que tem fruta vermelha dentro do vinho, tá? É porque são até moléculas que tem dentro da própria uva, que depois do processo de fermentação, ela acaba soltando os aromas de frutas vermelhas, porque tem nas próprias frutas, e uva é uma fruta. Então, assim, a característica do vinho português, eu acho que é essa, ele é um vinho gastronômico, esse vinho é complexo, ele é um vinho super bem elaborado, passou por barrica de carvalho, então, assim, ele traz uma complexidade e para a harmonização do risoto é perfeito. Olha, o risoto Eu tá uma gostei da delícia. combinação. Rodrigues, obrigada, viu? Bom, e a gente vai finalizando por aqui, então, o Bom Dia Produtor de hoje, agradecendo demais a você, Paulo Raff, Ivan, Rodrigues e também Obrigada Diogo pela participação. de vocês. A gente encerra aqui passando muito bem, né, Ju? A gente vai ficar por aqui muito bem, Ju. Agradecer o carinho da audiência de todo mundo aí de casa que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado muito. O programa foi bem especial hoje, falando sobre vinhos. Apresentamos uma receita muito bacana. Você pode saber de detalhes também. Nós temos nosso canal no YouTube. Fique à vontade para assistir, visualizar novamente o nosso programa. E obrigada, então, pela sua companhia, né, Ju? Tchau para você. Mesmo. Tchau, obrigada. tchau, foi um prazer Ju. hoje, Bom viu? fim de semana. Foi um excelente prazer estar com todos vocês aqui. Vamos brindar, né, A gente gente? volta. Eu ia falar, gente. Bom Dia Tem que Produtor volta na brindar. próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saúde.